O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta aos amigos, aos internautas, aos companheiros que fazem o trabalho da TV 7, a nossa gratidão e que tenhamos uma noite de alegria e de paz. É indiscutível que dois elementos que sempre atormentaram o pensamento da humanidade ao longo da sua trajetória, nesses dias de pandemia, mais se ressaltam. Os dois elementos são o medo da morte e, por outro lado, a perplexidade. Por que é que Deus permite determinadas calamidades na face do mundo? Por que é que Deus permite uma pandemia como esta, em que desde criaturas as mais inocentes, cidadãos de bem, são vitimadas essas criaturas, naturalmente ao lado de outras não tão consideradas? A falta de resposta, a perplexidade, os conflitos que geram, a incerteza a respeito da presença e da ação de Deus sobre a face da Terra, levando algumas mentes até mesmo a questionar a existência do Criador. Tudo isso está presente nesses dias de hoje. Todas essas interrogações palpitam na mente dos mais sábios até as criaturas mais simples. Aqueles que têm uma fé profunda conseguem sentir de alguma maneira que Deus está no leme. Mas para aqueles que não conseguiram ainda fazer penetrar no seu coração a certeza absoluta de que uma grande lei governa o universo, estes dias de confinamento, estes dias da pandemia, estes dias das infecções na coletividade, levam as pessoas a tentarem entender aonde podemos encaixar a presença de Deus numa situação calamitosa que envolve todos os continentes do nosso planeta. Mas esta mesma indagação, ela está, de alguma forma, alicerçada no pensamento que Paramahansa Yogananda, certa feita, em uma de suas palestras, tivera a oportunidade de colocar. Disse Yogananda: a ignorância está na raiz de todos os males que envolve a criatura humana. Ignorância aí no sentido de falta de compreensão sobre o objetivo da existência, sobre a nossa natureza, sobre a nossa destinação, sobre a imortalidade da alma, sobre o porquê da dor, e por desconhecermos a humanidade quase que como um todo, estes elementos e suas respostas, naturalmente, que angústias profundas assomam em momentos de grande noite de provação, nesses instantes de sofrimento coletivo. Quando nós passamos o olhar na história da humanidade, identificamos as convulsões geológicas que sempre estiveram presentes, as convulsões da intimidade da Terra, os terremotos, os maremotos, tsunamis, não apenas aqueles da contemporaneidade, como da ilha de Sumatra, que alguns anos atrás levou a ceifar-se mais de 260 mil vidas na face do nosso planeta. E cerca de 1 ano e meio depois, um grande terremoto no Irã ceifou mais de 35 mil pessoas. E neste período, a própria imprensa indagava onde encontrar respostas para estas questões. A peste negra, a peste bubônica, as doenças infecto-contagiosas que na antiguidade não existiam vacinas nem medicamentos para elas, e que matavam milhões de pessoas ao longo de sua manifestação. Onde encontrar a resposta para isto? A doutrina espírita, vindo ao encontro da grande necessidade do cérebro humano, da mente humana, do espírito humano,
para que viéssemos a entender o sentido da vida, o Espiritismo apresenta-se a partir de meados do século XIX e traz-nos nas páginas inesquecíveis do Livro dos Espíritos todas as respostas que nós precisávamos para encaixar de maneira racional como funciona a lei de Deus, o objetivo da vida. E é a doutrina dos Espíritos que carrega nos seus princípios fundamentais toda a tessitura dessas respostas que chega-nos à intimidade da alma, consolando, porque esclarecendo, e esclarecendo, porque traçando todas as diretrizes de como funcionaria algo da lei de Deus dentro deste bojo das provações coletivas. A Terra, o mundo onde nós vivemos, foi configurado na constituição do universo para que os espíritos tivessem a oportunidade da lei do progresso. O Espiritismo traz como princípio fundamental, semelhante a todas as religiões, a presença de Deus. Mas Allan Kardec, iluminista, racional, cartesiano, o homem da fé raciocinada, ele então pergunta o que é Deus. E os espíritos responderam: a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Mas aí Allan Kardec faz uma outra indagação, porque não bastaria dizer que Deus existe. Seria fundamental que nos tempos da modernidade, século XIX, inaugurando a modernidade, a contemporaneidade, Allan Kardec, então, baseado nisto, na doutrina da inteligência, indaga aqueles seres invisíveis. Mas onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta cirúrgica. Responderam os invisíveis, numa máxima da vossa mesma ciência que diz: não pode existir efeito sem causa. E nós poderíamos desdobrar como fez Allan Kardec. Se o efeito é inteligente, é porque a causa, por sua vez, também é inteligente. A partir do raciocínio lógico, a presença de Deus se patenteia. E tudo aquilo, disseram os espíritos, que não é obra dos homens, da inteligência dos homens, só pode ser obra da inteligência suprema. E dentro dessa organização dos princípios fundamentais do Espiritismo, fulgura também a ideia da imortalidade da alma. E dentro dessa concepção da imortalidade da alma, o sentido de estarmos aqui. Por que é que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Qual é o sentido e o significado da dor? Diante da diversidade do sofrimento humano, como constituir a ideia de um Deus justo, soberano, misericordioso? Se nasce uma criança vitimada com uma tumoração cerebral e na mesma casa uma outra criança perfeita, sadia e encantadora. Se nasce um espírito que apresenta características de idiotia, de limitação intelecto-moral, e aparece uma outra criança na mesma localidade, demonstrando a precocidade de inteligência e uma tendência à amorosidade, às conquistas de valores morais de alto significado. Como conciliar esta diversidade do sofrimento humano e da condição dos espíritos? A chave estaria na reencarnação, porque é ela quem diz e demonstra que Deus, por ser perfeito, não pode ser injusto. Qualquer ideia filosófica, qualquer estruturação do pensamento humano que negue um dos atributos de Deus, esta ideia não pode ser verdadeira. Se você retira a concepção da reencarnação, a injustiça divina se patenteia e logo desaparece pela inteligência a ideia de uma inteligência suprema. Mas a reencarnação demonstra que nós somos filhos de nós mesmos. E dentro deste conceito, eis que nós nos defrontamos com as provas e as expiações. As expiações que são resgates, recuperação da nossa consciência perante os erros que nós cometemos nesta
ou em outras existências físicas, porque às vezes determinadas pessoas estão passando por certas expiações, por certas dores. E quando se olha a vida daquela criatura, ela nada fez por merecer aquela circunstância de profunda enfermidade. Mas se nós remontarmos a outras existências, que aquele espírito, noutras vidas, na carne, não soubera proceder, então entendemos que a pena de talião, solicitada pelo mesmo espírito, pode ser empregada pela grande lei, para que o bolsão de remorso que a alma traz no seu processo kármico seja drenado através de enfermidades, de limitações, através de sofrimentos que são ecos deste passado infeliz. Dentro desta ótica, isto é a expiação. E existem também as provações, que são os testes de avaliação do caminho. As provações que são os recursos utilizados pela sabedoria suprema para que as almas conquistem experiências do presente com objetivos de conquistar a sabedoria para o amanhã. Nesta observação sobre o objetivo da dor na vida de cada indivíduo, nós vamos então inserir agora uma outra chave importante, acompanhando a ideia da reencarnação, que é o objetivo e as diversas condições dos mundos na face do universo. Allan Kardec, extraordinário pedagogo, um homem com uma mente didática por excelência, ao receber a informação dos espíritos superiores, que existiriam pluralidade de mundos habitados no universo, e que a Terra não seria e estaria muito distante de ser dos mais avançados intelectualmente e moralmente, e que existiria dentro dessa diversidade de mundos habitados os diversos níveis de acordo com a qualidade moral dos espíritos que habitam estes mundos. Então, Allan Kardec nos apresenta, didaticamente, que existiriam mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos em regeneração, mundos felizes e mundos celestiais ou superiores. Os mundos primitivos que serviriam para as primeiras experiências da alma humanizada. E o mundo de expiação e provas, o segundo degrau na história evolutiva do universo. Portanto, a Terra seria um dos mundos mais atrasados do cosmos. Aqui reencarnando almas que quase sempre não estavam de acordo na sua intimidade com a harmonia das leis soberanas da vida. Espíritos que violentaram a lei de amor durante várias experiências. Entidades espirituais que somos nós, que através de várias etapas desorganizamos a vida coletiva, prejudicamos talvez outros indivíduos que conviveram conosco, negamos a beleza da vida e fomos prisioneiros do egoísmo, do egocentrismo, a ideia do orgulho, da vaidade, da prepotência e da ambição, trazendo este eco como resposta viva das escolhas que nós fizemos, utilizando de maneira infeliz o tesouro do livre-arbítrio com que Deus beneficiou todos os seres humanos na criação. Então, é a Terra um corpo coletivo, é a Terra um teatro da vida de experiências, recebendo aqui aqueles que trazem muitas sombras internas, aqueles que carregam núcleos ou potencializações de remorso desde a antiguidade. E através das oportunidades da reencarnação, ofertada pela misericórdia divina, estamos tendo, então, no convívio com a experiência neste planeta, a oportunidade de resgatarmos perante nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, entender a lei do progresso que caracteriza a essência do processo criador divino. Da mesma maneira como existem as provas e as expiações individuais, existem também as expiações e as provações
de natureza coletiva. É quando não apenas o indivíduo, como nós, passa por certas circunstâncias que lhe testa a existência ou que lhe faz resgatar o passado culposo, mas reunindo criaturas, seja numa localidade, seja em determinada parte, ou seja mesmo em todo o planeta, a grande lei de tempos em tempos promove fenômenos de resgates de natureza coletiva para promover, desta maneira, o progresso de uma forma mais acelerada. No Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais da vida, precisamente porque engloba essa terceira parte da lei de caridade, da lei do trabalho, da lei de solidariedade, da lei da fraternidade, da lei da destruição. É nesta parte da lei da destruição que nós passamos a compreender que aquilo que nós chamamos o caos existe na sua estrutura essencial um objetivo de organização, que a nossa percepção atrasada não consegue precisar, não consegue alcançar. Aquilo que nós chamamos destruição está a serviço da preparação de uma organização melhor, de uma condição melhor de existência. A lei da destruição é uma lei que promove o derruir de pilastras antigas e o iniciar da construção de novas pilastras que impulsionem o espírito humano em direção a um futuro glorioso. E quando Allan Kardec pergunta nesta parte da lei da destruição a respeito das calamidades que ceifa tantas vidas, Kardec faz a pergunta: por que é que Deus permite as calamidades? E os espíritos responderam ao grande codificador. Dentre outras coisas, na resposta imediata, os espíritos terminam esta resposta dizendo ao codificador que as calamidades têm por objetivo concretizar em poucos anos aquilo que levaria séculos numa outra condição. Ao invés da conta-gotas individual, a grande lei, de quando em quando, reúne almas em uma determinada localidade ou o mundo inteiro para que seja examinada e para que seja experienciada a resposta do passado, promovendo de um só mecanismo, num só impulso, o resgate e o aperfeiçoamento da sociedade. Mas a calamidade não tem apenas o objetivo de resgate de erros e crimes de todos aqueles espíritos que passam por aquela experiência dolorosa. Não é apenas através da morte coletiva que o progresso se faz. Não é apenas o objetivo das calamidades promover a dor e a lágrima para toda a sociedade terrestre. As calamidades também impulsionam as ciências no mundo, porque é a partir das calamidades que a medicina, que a física, que a química, que a biologia, que a genética se aperfeiçoam para constituir o conhecimento da natureza, para promover a dilatação da vida da criatura na face da Terra, através da geração de mais saúde pelos medicamentos de ponta, gerando as vacinas, gerando os atos cirúrgicos aperfeiçoados. É depois das grandes calamidades que a humanidade dá um salto no desenvolvimento das suas ciências. Portanto, as calamidades, além de servirem para o resgate doloroso de quedas espetaculares da coletividade no passado, serve também para o desenvolvimento da criatividade e da inteligência do ser humano. Foi assim na Segunda Grande Guerra Mundial e na Primeira Grande Guerra Mundial. A calamidade pode ser de fundo natural, quando brota da própria natureza, como um ataque virótico, ou um tsunami, ou a calamidade pode advir do mau uso do livre-arbítrio humano e do comportamento egoísta e orgulhoso do ser humano, como as guerras, as fratricidas e sanguinárias guerras. Mas foi a partir particularmente da Segunda Grande Guerra Mundial que se desenvolveu as potências
dos foguetes que nos levaram para o espaço sideral e se desenvolveu graças ao sofrimento nos campos de guerra. Se desenvolveram as vacinas e os medicamentos de ponta para gerar mais saúde à criatura humana. Aquilo que nós chamamos calamidade, que nos dá a impressão que Deus esqueceu de nós, ou que dá para o ateu, o materialista, a ideia de que não existe Deus, senão ele evitaria tanto sofrimento na face da terra. É porque esta visão dos ateus é uma visão mais restrita e limitada do que a nossa. Estão presos à concepção de um Deus que teria que evitar o sofrimento das criaturas, sem a ideia sublime do Espiritismo, que nos demonstra que nós somos os responsáveis pelo que vivenciamos no caminho. A doutrina dos Espíritos, portanto, ao demonstrar que todo sofrimento, se bem suportado, compreendido, não nos tira o poder da ação, não nos coloca numa atitude passiva, e sim promove em cada um de nós, ou deve promover, a proatividade, a atitude, a ação. Observemos, nesta pandemia, os movimentos da solidariedade humana. As pessoas que continuam arriscando a própria vida para tratar de outras. As estratégias montadas para se preservarem da pandemia sem deixar de assistir os mais necessitados. A oração por toda a humanidade. As vibrações, a arte que é utilizada através da tecnologia de ponta para amenizar o período do confinamento social. Então, estes instantes de calamidade, estas tragédias coletivas, ao mesmo tempo em que faz com que milhões de espíritos resgatem seus débitos do passado, também promove o tirar, o extrair de energias sublimes de dentro das almas, dos indivíduos, para que a grande lei de amor possa se consolidar no coração da humanidade. Aproveito esta ocasião do nosso encontro, e eu já narrei isso em outras palestras online. Eu recebi o ano passado, final do ano passado, uma mensagem psicografada do Espírito Marta, nossa mentora espiritual. E nesta mensagem de final de ano, a nossa amiga benfeitora, ela faz uma ressalva de que nós estávamos efetivamente já vivendo algo do período apocalíptico referido por João, o evangelista na ilha de Patmos. E ao escrever sobre isto, ela também ressalvou que muita gente, ao ler o livro de João, fica esperando situações tão esdrúxulas, tão dolorosas e assustadoras. E, de repente, ao ouvirem falar que estamos vivendo esse período apocalíptico, algumas pessoas chegam até a dizer, mas eu pensei que as dores seriam até piores. Embora novas dores ainda devam chegar à nossa humanidade, mas a amiga espiritual escreveu, e eu fiquei muito feliz com o que ela nos trouxe. Ela disse, sim, é verdade que as grandes dores teriam que ser até maiores. Porém, desde o século XIX, vem se multiplicando a ação da humanidade pelo bem. Maior número de pessoas, no final do século XIX, século XX, até este nosso século XXI, grande parcela da humanidade começa a se movimentar. Grupos enormes se multiplicam no planeta, no trabalho de solidariedade, pela própria natureza, pelos mais desfavorecidos, pelos mais frágeis. São movimentos, são energias, são cérebros, são corações, que trabalham para erguer lares, orfanatos, abrigo de idosos, hospitais para os mais necessitados, núcleos de iluminação de consciência. São movimentos de libertação de ordem moral, que se espalha na Terra. E diz a nossa amiga Marta, nesta mensagem,
este tanto bem, que começa a ser feito desde o século XIX até os dias de agora. O bem, este realizado, tem servido como elemento de apaziguamento, amainando a intensidade das dores que deveria alcançar a humanidade. O amor que cobre a multidão de pecados. O bem que nós estamos conseguindo produzir a despeito das nossas imperfeições, tem aliviado as grandes dores que deveriam estar mais intensas e só não estão porque mais gente está se somando para ajudar o próximo. Quando eu li o que eu havia escrito, o que Marta havia escrito por nosso intermédio, eu senti uma vontade tremenda de tentar ser útil, ajudar mais, compor mais. Imaginem, amigos, se nós que já nos preocupamos em criar grupos de estudos, oficinas, para promover a cidadania humana, nós que estamos trabalhando para levar, para socorrer este ou aquele, nós que estamos procurando nos corrigir como criaturas, imagine se fizermos mais esforços para a disseminação do bem. Sem dúvida que a justiça de Deus sempre se cumpre, mas a justiça de Deus é administrada pela misericórdia, é administrada pelo amor, segundo um espírito muito querido, não sei se metaforicamente, não sei se que numa figura de linguagem, ou de uma maneira muito objetiva ele disse, João Batista representaria a grande justiça de Deus, porém, o mesmo João Batista, ministro da justiça na face da terra, ele é governado e sempre consulta o amor, que é representado pelo ministério de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Então, é o trabalho do bem que ameniza as grandes dores da coletividade. A ignorância sobre que somos nós espíritos, vivendo através da lei de evolução pelas reencarnações, o impulso para a expansão da nossa consciência, o desenvolvimento das nossas potencialidades, é o desconhecimento de grande parcela da humanidade, inclusive de religiosos, a respeito da nossa natureza espiritual divina, que faz com que muitos não consigam perceber, por trás das grandes dores, objetivos gloriosos, sem qualquer concepção de natureza masoquista. Dá-nos o Espiritismo um consolo extraordinário, porque ao explicar-nos as grandes dores coletivas, ao nos explicar de maneira cristalina as calamidades, a doutrina espírita já inicia a consolar-nos o coração, demonstrando-nos que Deus não está à parte da humanidade e que as mesmas calamidades objetivam, sim, novos estágios de plenificação para todas as almas. E que estes sofrimentos que hoje atormentam bilhões e bilhões de criaturas da face da Terra têm como essência e como alma deste movimento o impulso para que estes bilhões de espíritos alcancem um outro patamar de evolução a partir do seu centro existencial, onde encontra-se a beleza e o poder do reino de Deus. Quantas vezes, quando tudo está tranquilo na nossa vida, esquecemos de Deus? Quantas vezes, porque a nossa vida prossegue rotineira e comum, não atinamos para a necessidade imperiosa de refletirmos sobre a existência, de darmos profundidade à nossa experiência existencial, levando uma vida superficial, desconectada da essência espiritual do existir. Quantas vezes prosseguimos anos e anos e anos, até que um terremoto emocional nos sacode e nos convida a abrir os olhos para entender a fugacidade da vida na Terra.
para compreender que nós não somos daqui, do planeta. Estamos neste planeta, mas que somos do mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos, e para ele retornaremos através do fenômeno da morte. E que esses sofrimentos que atingem desde crianças até as pessoas mais vigorosas fazem parte de todo o planejamento e trajetória que as almas, na sua liberdade de existir, promovem através da lei de causa e efeito, da liberdade de semear, mas com a obrigatoriedade da colheita. A esperança nunca desaparece daqueles que conhecem a luz do ideal cristão. A mensagem de Jesus do Evangelho é uma mensagem de esperança por excelência, não a esperança vaga, não a esperança alienante, alienada. A esperança cristã, essencialmente do cristianismo do Cristo. A esperança espírita está alicerçada na imortalidade da alma, comprovada através da mediunidade, comprovada historicamente pelos fatos, comprovado pela análise de cientistas. A imortalidade da alma vem nos cantar a vida futura para dar-nos uma ideia exata da exiguidade, da limitação da vida aqui na Terra. A consolação e a esperança espírita cristã está baseada em que, depois das tormentas da grande noite das expiações e provas da coletividade, nós iremos reencontrar adiante, nós iremos nos defrontar adiante com a luz radiante, uma luz mais bela, uma condição de vida mais feliz, resultante da lei de progresso, resultante de toda dor, de todo sofrimento, suportado com resignação, colocando experiências iluminativas no nosso caminho. Depois das grandes dores, depois das grandes lágrimas, depois das grandes convulsões emocionais, suportados com confiança, brotará os raios da alvorada sublime de um dia magnífico que nos impulsionará pela expansão da consciência, pelo desenvolvimento espiritual que iremos alcançar, nos trará o sol de um meio-dia da era renovadora. Então, a esperança é uma flor que brota permanentemente em nós. Jamais deveremos perder a sublime esperança. A própria consciência de que tudo passa, nada existe aqui na Terra que seja permanente na sua condição de transitoriedade. E que depois destas longas batalhas, prosseguiremos além da sepultura, com a nossa individualidade, com a nossa consciência, com a nossa independência, para novas etapas de aprendizado. Então, caros amigos, queridos irmãos, tenhamos o exercício da paciência nestes dias de agora. Somos desafiados na atualidade a guardar esta serenidade própria de quem compreende. Mergulhemos no estudo sublime da codificação espírita. Mergulhemos com o coração na mensagem redentora da Boa Nova de Jesus, alimentando o coração e clareando a inteligência. Nós iremos criar a harmonia entre sentimento e razão, para aprendermos a pensar com sentimento e para aprendermos a sentir com inteligência. A compreensão destas leis, lei de evolução, lei de progresso, lei da reencarnação, objetivo da reencarnação, a presença da misericórdia de Deus acompanhando a sua justiça, a compreensão destes elementos produz na alma que se entrega a esta consciência um estado de calma interior,
um estado de pacificação mental, uma posição de harmonia interna, capaz de gerar uma pessoa mais serena, mais segura, mais compreensiva, mais determinada, uma pessoa calma nesses dias e agora não significa uma pessoa adormecida, uma pessoa lerda, não. Significa aquele que compreende. O grande desafio nosso para suportarmos e aproveitarmos a nossa experiência atual está no fato de vasculharmos, estudarmos e aprofundar o nosso olhar naquilo que o Espiritismo nos traz de conhecimento libertador. É dessa forma, meus amigos e meus irmãos, que nós vamos caminhando para ver que esperança é um cântico, uma melodia. Da mesma forma que um pouco mais de 2000 anos, a Galileia conheceu o poeta da esperança, que iria apresentar desde aqueles tempos, para os tempos infindáveis do futuro, o caminho traçado para a nossa humanidade, guiando a humanidade da Terra para uma posição mais avançada no concerto dos mundos. Desde os tempos primitivos da Galileia, que aquela voz inesquecível atravessou os séculos e, através da legião do Espírito Verdade, apresenta-se nesses tempos de agora, confirmando, como Pascal, como Santo Agostinho, como São Luís, como Fénelon, disseram para Allan Kardec, são chegados os tempos. Eles assim falaram no século XIX, e já estamos no começo do século XXI, em 2020. Os tempos são chegados. E é através dessa consciência que devemos unir forças para contribuir com estes tempos, para auxiliar os espíritos superiores à formatação de um mundo melhor, de um mundo mais feliz. Não estamos esquecidos de Deus. Deus permanece como sendo êmulo para a nossa vida. E é o seu projeto existencial que está em voga hoje na face do mundo. Já estão reencarnando os grandes espíritos em meio a essas calamidades, para que daqui a alguns anos, algumas décadas, esses espíritos mais experientes, mais evoluídos, deem um impulso definitivo para que muito em breve a Terra esteja catalogado como mundo regenerado. Só aqui reencarnando, almas propensas ao bem, espíritos voltados ao amor, criaturas com coração estimando viver feliz. Portanto, calamidade não nega a esperança. A esperança ameniza as calamidades. Somos imortais. Somos filhos da luz. Somos aqueles que aqui estamos para semear e servir, esquecer e perdoar, caminhar e não se deter, se cairmos, levantarmos, se tombarmos, erguermos a fronte, porque na nossa condição humana, a experiência da matéria propicia que tudo isto possa ser vivido por nós. O importante é que saibamos escutar a voz do monte, que se repete e ecoa ainda hoje, dentro, na acústica da nossa alma, dizendo-nos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Ergamo-nos como filhos da luz, e sem nos deixar abater por qualquer desânimo, com olhar para o futuro, com a paciência dos que abraçaram o código do Evangelho, vamos prosseguir. Diante daquele que nos ligue apavorado, tenhamos a palavra de calma e de paz. Diante daquele que nos escreve atormentado, devolvamos-lo através das letras pacificadoras uma mensagem de esperança sublime.
diante daquele que apresenta as chagas, as feridas abertas na alma, derramemos sobre eles o bálsamo, o orvalho desta luz imorredora que nos chegou ao coração há 2000 anos e que se renovou desde meados do século XIX, quando a doutrina dos espíritos cantou para nós a mesma música doce de há mais de 2000 anos atrás. E um dia, que não está tão distante assim, iremos limpar os nossos olhos desta luz sublime, iremos constituir os nossos pensamentos da razão lúcida e iremos estabelecer por dentro do possível das nossas vidas. E que Deus abençoe por séculos voltos de profunda paz, luz de Deus em nossas vidas. Grande abraço. Fiquemos em paz.